Desde que saiu da presidência do Supremo Tribunal Federal há um ano e meio, é a primeira vez que o ex-ministro Joaquim Barbosa fala numa entrevista exclusiva. Joaquim Barbosa foi o relator do chamado processo do Mensalão e a sua atuação firme e destemida provocou muita polêmica. No programa de hoje, Joaquim Barbosa falou sobre a crise política que o Brasil está vivendo. Eu acho que há uma crise da presidência da República. Ministro, muito obrigado, o senhor novamente estar aqui comigo. O senhor abriu a minha série de entrevistas aqui na Globo News. Nossa primeira entrevista foi com o senhor, faz mais de um ano e meio. Quanta coisa já aconteceu no Brasil. E o senhor ficou 11 anos no Supremo, deixou a presidência por livre e espontânea vontade, saiu da vida pública. Não sente falta, ministro? Bom, Roberto, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe agradecer pelo convite e também externar a honra que foi para mim ter feito a estreia do seu programa. Obrigado. Olha, com relação à vida pública, não sinto nenhuma falta. Veja bem, Roberto, eu ingressei na vida pública, no serviço público, aos 19 anos de idade. Saí perto dos 60, então... Muitos anos. Muitos anos. Agora, ministro, nesse um ano e meio, um pouco mais, que o senhor saiu do Supremo, muita água rolou por baixo da ponte no Brasil, muitos acontecimentos. Como é que o senhor vê o Brasil hoje? O Brasil, eu diria que nesse um ano e meio em que eu estou fora da vida pública, eu vejo o Brasil como um país sobressaltado, Vive a sobressaltos. A cada momento é uma coisa nova, é uma estupefação maior para a população, para o cidadão. Quais são as raízes mais profundas, históricas dessa crise? Eu acho que, em primeiro lugar, o que há é um início de uma confrontação do país consigo mesmo, O Brasil não se conhece direito. Os brasileiros não sabem direito como a nação se formou, como o Estado brasileiro se formou. Quais são qual é a gênese desse mal-estar, dessas descobertas infelizes que nos assolam praticamente a toda semana, E elas estão seguramente nessa maneira um pouco trêfega como o Brasil se formou, Um país que não passou por confrontos mais sérios, O Brasil não teve história de guerra civil. O Brasil, o país foi se formando sempre com a predominância de uma determinada classe, e essa classe muito ciosa dos seus privilégios, E isso foi formando esse caldo de cultura, de privilégio, de patrimonialismo, de clientelismo, que acabou desembocando nisso que nós estamos vendo agora. O senhor acha que esses privilégios agora começam a acabar? Eu não acredito muito em mudança social significativa à base de golpes golpes, que eu quero dizer no sentido amplo da palavra. De acontecimentos. De acontecimentos conduzidos por judiciário. Não acredito muito. Eu acho que o Brasil precisa de lideranças políticas lúcidas e com uma visão muito clara de sociedade, visão muito clara daquilo que precisa ser feito para mudar o país, para completar essa formação inacabada do Estado, da maneira como a nação se formou. Essa crise é política, eminentemente. Faltam líderes políticos para poder lidar com ela. No sentido mais profundo da palavra, Está faltando alguém para dizer a verdade para os brasileiros. Olha, o Brasil sempre foi assim.
Isso que nós estamos vendo aqui é a história do Brasil. Só que ela não era contada, ela era escamoteada. Agora está saindo para fora. Está saindo para fora. Então é um avanço. Sem dúvida, é um avanço. É um avanço e eu acho que isso aí é incontrolável. Esse fluxo é incontrolável, a tendência dele é progredir e ir cada vez mais para frente. O senhor passou por momentos muito complexos ali naquele julgamento do chamado mensalão, né? Sim. Muitas pressões, né? Agora vem esse novo escândalo que é muito maior, pelo menos em números. Sim, né? a dimensão é muito maior. Isso lhe surpreendeu? Nem um pouco. Não. Nem um pouco. Não, para mim, isso aí é uma sequência natural. Não é que o mundo mudou nesses 10 anos. Né? Veja bem, o mensalão começou e foi revelado em 2005. Nós estamos em 2015. Nesses 10 anos, o mundo mudou muito e o Brasil mudou muito em termos de afirmação, né, de certos poderes estatais. Vejam, por exemplo, a questão da corrupção na esfera pública e na esfera privada. Quando eclodiu o processo do mensalão, nada disso que hoje nós assistimos, né, essa cooperação internacional forte entre os países, existia. Nada disso existia. Quer dizer, isso facilitou muito? Facilitou, sem dúvida. Agora, o senhor acha, hoje se diz muito que as instituições no Brasil estão resistindo bravamente, são fortes. O senhor concorda com essa avaliação? Não concordo totalmente, não. Não concordo. Eu acho que se diz por aí, não é? As instituições estão funcionando. Ora, parte das instituições está funcionando, não é? Nós temos sobretudo as instituições de reação, de controle, né? De controle do Estado, de controle de eventuais abusos do Estado, dos detentores do poder. Essas estão funcionando, mas as instituições propositivas, as instituições de comando político, as instituições vocacionadas a dar direção ao país, essas não estão funcionando. O senhor acha... E a que menos funciona, a meu ver, é a mais importante delas, que é a presidência da República. O senhor acha que há uma crise na presidência da República? Eu acho que há uma crise da presidência da República. Porque o sistema político nosso é um sistema no qual a presidência da República é o centro de gravidade. É o presidente da República que... ele é o catalisador de todas as ações mais importantes no que diz respeito à esfera política. Dá o tom, dá o rumo. Dá o tom. Não é? O presidente se comunica diretamente com a nação, ele tem que se comunicar. Esse é o seu papel mais importante. Isso não ocorre no Brasil de hoje. Isso não ocorre. Nós temos uma presidente da República que se volta para si mesmo, para os seus amigos, os seus correligionários, o seu mentor, mas ela não tem um diálogo franco, transparente e direto com a nação. Não tem. E nós teremos que levar durante 3 anos. Não, eu não sei. Isso pode ter um outro desenlace. O que eu quero dizer é que as condições para impeachment, a meu ver, não estão reunidas hoje. Isso não quer dizer que elas não possam aparecer de uma hora para outra. Impeachment é um mecanismo regular de um sistema presidencialista, está previsto na nossa Constituição, mas ele é o mais traumático dos mecanismos de controle do poder que existe. Ele pode trazer consequências que nós não temos condições de avaliar hoje. Então, não se brinca com impeachment. Agora, a presidente, como o senhor diz, ela não tem o gosto, digamos, da chamada política, no bom sentido, né? O Brasil está entrando cada vez mais num processo de crise econômica, de desemprego, o Congresso com um presidente desmoralizado. É a segunda instituição, é onde eu ia chegar.
Eu vejo a crise maior na presidência, mas em segundo lugar vem o Congresso. Não funciona. O Congresso deu demonstrações este ano de total irresponsabilidade. Tá? Há todo um leque de medidas de natureza econômica que precisam ser tomadas, precisam ser decididas. O próprio ajuste, né, da economia. O chamado ajuste, mas há tanta coisa no Brasil que precisa ser alterada e você não vê vontade, decisão, liderança no Congresso nessa direção. Quer dizer, esse Congresso com essa direção não está à altura do momento histórico? Não está. Não está. Então, resumindo, a dimensão política do Estado brasileiro está completamente paralisada. Congresso, Presidência da República. Aí se diz que as instituições estão funcionando. Estão parcialmente. Estão funcionando aquelas instituições que eu disse que são instituições reativas de controle. É o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, não é? Esses não são órgãos vocacionados a dar diretrizes para um país. Não são. Inclusive, o Supremo muitas vezes tem tomado decisões da área política, às vezes até por falta de andamento próprio do Congresso, né? Não, o Supremo, como eu disse, é reativo. O Supremo age por quê? Porque ele é provocado e porque a Constituição lhe dá todo um leque de possibilidades jurídicas de ação. Então, o senhor acha que há um certo esgotamento, uma decadência de certas instituições? Eu acho que há, sim, não diria decadência, mas um processo acelerado de ineficiência. E o que é mais grave, não é? Eu não vejo no meio político brasileiro, tanto na ala governamental quanto na oposição, não vejo a liderança lúcida que dê a direção correta aqui para isso. Como é que o senhor viu a prisão de um senador da República? Eu vi como absoluta naturalidade. A essa altura da minha vida, nada disso me surpreende, conhecendo bem a forma como funciona o Estado brasileiro. O presidente Lula, até num programa comigo, falou em constituinte exclusiva. O que o senhor acha disso? A constituinte é algo que pode fugir ao controle. Eu, apesar de ser muito crítico ao funcionamento do Estado brasileiro atualmente, eu tenho um certo apego a essa Constituição, né? É o período mais longo que nós já tivemos de uma certa normalidade institucional. Instalar uma Constituinte, né, ainda que com temas selecionados, exclusivos, há um risco. Ministro, há poucos dias saiu uma pesquisa que, pela primeira vez aqui no Brasil, a corrupção foi o tema que mais preocupa os brasileiros. Geralmente era saúde, enfim, outros temas. Agora, a primeira é a corrupção. Sim. Engatado a isso, eu gostaria de dizer que países como a Suécia, como a Inglaterra, os Estados Unidos já foram muito corruptos. Como é que eles mudaram? Ministro, há poucos dias saiu uma pesquisa que, pela primeira vez aqui no Brasil, a corrupção foi o tema que mais preocupa os brasileiros. Geralmente era saúde, enfim, outros temas. Agora, a primeira é a corrupção. Sim. Engatado a isso, eu gostaria de dizer que países como a Suécia, como a Inglaterra, os Estados Unidos já foram muito corruptos. Como é que eles mudaram? Extremamente corruptos, né? Isso é o que pouca gente sabe, né? Os Estados Unidos, por exemplo, até os anos 30, eram um país extremamente corrupto. A Inglaterra, até um pouco antes, né? Já teve todas essas mazelas das quais nós sofremos hoje. Alto índice de corrupção, clientelismo, patrimonialismo. Mas todos esses grandes países avançados da Europa
já passaram por isso. O que fez eles mudarem? Olha, acho que vários fatores levam à mudança. O principal deles é desenvolvimento econômico, né? À medida em que os países vão se desenvolvendo, as pessoas tendem a ver como irrelevantes essas relações com o Estado. Vão cuidar das suas vidas, vão empreender, vão se voltar para empreendimentos privados que não têm nenhuma relação com o Estado. Mas, sobretudo, além do desenvolvimento econômico, é preciso liderança política, é preciso vontade de mudar, vontade de modernizar o Estado. E cumprimento das leis, o que está começando a acontecer no Brasil. Sim, né? sim. Mas essa banda disfuncional do Estado brasileiro, há como mudá-la. Há como mudá-la, sem dúvida. E eu tenho quase certeza que boa parte dos políticos sabem o que tem que ser feito. Mas onde é que está essa liderança, essa vontade de fazer essas mudanças? Porque isso modernizar... São poucos aqueles que vão para a vida pública para querer mudar o país, né? Com certeza. A maioria... Com certeza. Por isso essa preocupação da população com a corrupção, né? Que o senhor Exatamente. Isso é um dado alvissareiro esse, né? Surgido nessa pesquisa recente. O fato de que a população brasileira hoje vê na corrupção o mal maior. O mal maior, para mim, é algo positivo. É um sinal de que a população está despertando. O senhor acha que o voto obrigatório é importante? Não. Eu sou totalmente favorável ao voto facultativo. Mas para isso é preciso haver uma educação maior da população. Não, eu acho que o Brasil já atingiu maturidade suficiente para isso. O que há, na verdade, é cálculo político eleitoral por parte de quem está dentro do sistema. Né? É o medo de que aquela parcela da população menos informada, menos engajada, simplesmente vai desaparecer. E com isso vai desaparecer o curral eleitoral, o voto, né, esse voto mais controlado. Ministro, quais foram as pressões mais duras e mais fortes que o senhor sofreu naqueles momentos de grande crise ali do... Olha, nada daquilo me abalou muito não, né? Me abalou, mas muita coisa me chamou a atenção, muita injustiça. Eu acho que a questão racial estava por trás ali de boa parte daquelas manifestações. Aliás... O senhor achava que havia um preconceito? Evidente, né? Faça um contraste entre o que eu passei há 2, 3 anos atrás e o que está ocorrendo hoje. Onde estão aquelas vozes que saíam a público a me xingar, a dizer que eu era um ditador? Olha, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que eu fiz além de cumprir o meu dever, né? Eu fazia aquilo que qualquer juiz sério, né, consciente dos seus deveres, naquela posição, tinha que fazer. E fazia autorizado, não eram decisões minhas, eram decisões da instituição, eram decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu era um mero executor de decisões coletivas tomadas. Mas, agora, o que eu percebi, sim, o que eu acho, estou convicto, é de que por trás daqueles ataques insensatos, violentos, alguns, né? O que havia por trás daquilo era a velha questão racial brasileira. É nessas horas que ela aflora, né? O senhor acha que o senhor foi vítima de racismo, inclusive? Explícita e implicitamente. Eu fui vítima de ataques por parte de jornalistas, blogs, de um blog da Dilma que colocou uma foto minha ao lado de um macaco.
corporações, sim, surgiu. Eu nunca vi algo dessa natureza. É algo que, a meu ver, é demonstrativo disso que eu falei ainda há pouco, de uma certa fraqueza do Estado brasileiro. Onde é que já se viu uma corte suprema, a corte mais alta do país, julga certas pessoas em decisões em mais de uma etapa, decisões largamente majoritárias, e na hora de executar essas decisões, grupos, pessoas influentes se insurgem e começam a atacar aquele que é incumbido pura e simplesmente de dar a execução. Como se ele fosse titular. E não era, eu não era titular de uma daquelas decisões. Quer dizer, o senhor sofreu na carne isso, mas o senhor acha que o seu exemplo, enfim, motivou um avanço na sociedade? Claro, agora, nada disso me atingia. Assim, eu já sou uma pessoa muito vacinada, né? Uma pessoa já com muita experiência. Roberto, recentemente, numa palestra aí no interior do Brasil, numa cidade média, alguém da plateia levanta e me pergunta: como é que o senhor conseguiu? Como é que o senhor conseguiu tudo aquilo? Eu falei: olha, qual foi a grande dificuldade que o senhor teve? Eu falei: eu não tive dificuldade alguma. Né? Aquilo era o culminar de uma carreira de 40 anos. Com experiência em diversos setores do Estado brasileiro. Trabalhei no Legislativo, trabalhei no Executivo, trabalhei no Judiciário, trabalhei no Ministério Público. Isso ajuda. Quando é que aqueles ataques, aquilo era parte da histeria nacional, né? O senhor muitas vezes foi instado a vir para a vida pública. O senhor não pensa nisso? Não. Acho que não tenho essa vocação para a política, né? Nunca gostei, nem mesmo em épocas de estudante, nunca. Acho que sou uma pessoa livre demais para dar esse passo ousado de me submeter às contingências, as restrições que a vida partidária, a vida política impõe às pessoas. Quer dizer, não está no seu radar uma volta ao serviço público, uma volta, digamos, uma entrada na política? Não. Acho que tudo tem seu tempo, né, Roberto? Tudo tem seu tempo. Quer dizer, a mosca azul não lhe picou? Não. Ministro, muito obrigado. Nosso tempo está terminando. Agradeço novamente a sua presença depois de tanto tempo e ouvir a sua palavra. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Examino a corrupção ativa, itens 6.1a. O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar um esquema